Olá, hoje eu vim falar aqui de um resultado recente, um trabalho publicado pelo Laboratório de Ecologia de Adoecimentos e Florestas, da UFOP, sobre um fenômeno que tem suas origens na ecologia, seu entendimento básico na ecologia, mas com grandes implicações para a saúde humana. Estou falando de processos de invasões biológicas de espécies que impliquem uma espécie não pertencente a um ecossistema encontrar as condições necessárias para se introduzir nesse ecossistema e ali passar a existir com as demais espécies naquele lugar. Claramente, os nossos ecossistemas foram severamente modificados pela presença do homem, mas nós temos um chamado ecossistema urbano, um sistema que está ajustado às condições dessas modificações há muito tempo. Isso dá uma certa estabilidade e previsão sobre as condições ambientais de uma cidade ou de uma área rural modificada por atividades agropecuárias. Com fenômenos como o aquecimento global, ou mesmo um descontrole na regulação do uso dos recursos naturais, os impactos acumulados criam perdas de espécies nativas que, com essa disruptura, dão condições ecológicas para que novas espécies se adentrem a esses ecossistemas. Quase sempre a espécie que consegue invadir tem condições ecológicas relacionadas a uma alta reprodutibilidade e um sucesso além daquele esperado para as espécies normais desse ecossistema. Isso implica que muitas vezes são pragas quando bem-sucedidas no processo de invasão. Não que as invasões sejam tão frequentes, elas são um problema muito grave por causa do excesso de movimentação que nós mesmos causamos das espécies de um lugar para o outro. Mas muitas vezes, em tempos modernos, os problemas relacionados às invasões biológicas são intrinsecamente ligados ao aquecimento global, que cria as condições mínimas de nicho para que algumas dessas espécies então ocorram nesse lugar. Hoje, especificamente, a gente vai falar da expansão da dengue enquanto uma doença humana em função de mudanças das condições de hábitat em regiões de montanha em Minas Gerais, dado o aquecimento global. E com isso, dando condições para que a espécie vetora no Brasil, que é o Aedes aegypti, consiga então entrar nessas regiões mais extremas. Especificamente, a gente vai descrever o que foi publicado agora no Journal of Medical Entomology, o nosso estudo sobre o avanço do Aedes aegypti em função do aquecimento global para a região de Ouro Preto. Para chegar nisso, eu gostaria de mostrar esse gráfico que então traz as temperaturas diárias de 1961 a 2014. É um dado público, que a gente teve acesso a ele. E o que você pode verificar aqui em cima são as temperaturas de verão e embaixo as temperaturas de inverno. E o que você vê é que para ambas você tem um aumento nessa temperatura com o passar do tempo. Se você olhar aqui o que seria a média das temperaturas de inverno no século XXI, elas se aproximam do que eram as temperaturas de verão no início da década de 60. O que é mais importante aqui para a gente ver são esses momentos em que as temperaturas de inverno se aproximam muito das temperaturas de verão. Na década de 80, isso está correlacionado, é uma relação de correlação, não temos o mecanismo causal exato medido, mas esse momento de invernos mais quentes na década de 80 coincide então com a reintrodução do Aedes aegypti, uma espécie africana, no sudeste brasileiro. Ele havia sido erradicado do Brasil no início do século XX, pelos trabalhos de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Essa doença, esse vetor de doenças desapareceu por um esforço muito intenso. Ele acontecia mais na costa brasileira. Na década de 80 ele reintroduz nesse momento de aumento de temperaturas nas cidades mais baixas de Minas Gerais, do Sudeste como um todo. Mas ele não estava nas cidades montanas. Aqui, em 2001 e 2002, você vê novamente um momento de pico de temperatura de inverno e se segue a esse o momento em que essas temperaturas estão efetivamente acima do que era a sua média de inverno nas décadas anteriores. Em 2007, a gente então detectou a potencialidade da invasão do Aedes aegypti e também do Aedes albopictus, uma outra espécie invasora, mas pertencente
também africana, mas não é vetor da dengue no Brasil. Pois bem, essa condição de aumento de temperatura, então, parece estar associado a esse fenômeno que então descrevemos do aumento da população dessas duas espécies de Aedes no município de Ouro Preto, bem como também Mariana, que é um pouco mais abaixo e que a gente usou como controle desse fenômeno. Nesse momento, então, a gente começou a monitorar, a partir de 2009 também, os casos de dengue com as secretarias municipais de saúde. O que a gente observou é que, passado poucos anos da introdução de populações viáveis, não que esses dois mosquitos não tivessem em Ouro Preto esporadicamente. Eles chegavam com o turismo, com os ônibus, com os carros, mas não estabeleciam populações viáveis. A partir de 2007 para frente, a gente estima que iniciou-se essas populações que a gente quantificou em 2009 e 2012. Hoje, tanto o mosquito Aedes aegypti quanto a dengue são duas espécies de existência endêmica no município de Ouro Preto, ou seja, dengue agora é uma doença normal, cotidiana nessa cidade, não era no início do século XXI. Eu queria mostrar aqui também há outros detalhes nesse estudo de grande importância para o manejo dessa espécie que então passa a coexistir conosco, que é a existência de áreas verdes nessa cidade. A gente também quantificou a variação dessas duas espécies de áreas verdes, áreas preservadas dentro da cidade de Mariana e Ouro Preto, em direção a áreas extremamente urbanizadas e pavimentadas. O Aedes albopictus, que não é uma espécie vetora da dengue, dessa virose, ele é muito bem ajustado a essas áreas verdes e a abundância dele é muito maior nesse lugar do que de Aedes aegypti. A quantidade de Aedes aegypti aumenta proporcionalmente à pavimentação e à urbanização das áreas urbanas, quando então diminui também a quantidade de Aedes albopictus. Como uma dessas espécies não é vetora da doença, a existência dela competindo por ambientes de oviposição e num ambiente mais verde sugere que áreas naturais, bosques urbanos, desde que bem manejados, desde que não largados ao abandono ou ao acúmulo de lixo, são áreas extremamente importantes para diminuir a incidência da dengue pelo mecanismo fácil de se entender que é a diminuição da população do inseto vetor dessa doença. Dado que é inevitável que coexistamos com a dengue em Ouro Preto, que a espécie vetora e o vírus invadiram a cidade de forma permanente, é extremamente importante agora pensar em estratégias para se fazer o manejo dessa doença, o manejo ecológico das condições que podem fazer com que essa doença não seja tão incidente e frequente como é em outros lugares como Belo Horizonte. É isso, muito obrigado.